você perdeu, foi bênção. Eu sei que às vezes as pessoas estão apertadas, não têm condições, mas o dinheiro foi investido muito bem, que foi no seu casamento. Quanto vale o seu casamento, o seu matrimônio? Então você vai ver só um pouquinho, daquelas pessoas que não vieram, só um pouquinho aqui, ó. Coloquei um minutinho aqui para vocês verem. Vamos assistir um pouquinho? Foi benção mesmo, os casais que estiveram aqui gostaram muito. Nós fizemos um encontro para 20 casais, vieram 18. Foi benção. Quem não veio, perdeu, amém? Mas vamos ter mais e vocês vão poder participar mais. Então, foi orientado, foi abençoado em nome de Jesus e vão colocar em prática aí em nome de Jesus, amém? E fizemos uma apostila também com 40 desafios. Cada dia sabe, conselhos, muito abençoado, foi bênção em nome de Jesus, amém? Agora nós vamos ouvir a palavra do Senhor, amém? Vamos ficar de pé em nome do Senhor Jesus, vamos abrir a palavra do Senhor em 1 Samuel, capítulo 25. Eu sei que Deus tem um recadinho nessa noite para falar com cada um de nós, então fica atento em nome de Jesus. Porque Deus quer falar contigo, comigo, e vai trazer o renovo, a graça, a orientação, através do Espírito Santo, em nome de Jesus. 1 Samuel, capítulo 25, e o versículo 18. Aleluia, Jesus. A palavra do Senhor fala assim, olha. Então Abigail se apressou,
tomou 200 pães, 2 odres de vinhos, 5 ovelhas guisadas, 5 medidas de trigo tostado e 100 caixas de passes, e 200 passas de fígado passadas, e pôs sobre o jumento. E disse ao seu jovem: ide diante de mim, eis que vos seguirei de perto. Isso, porém, não declarou ao seu marido. Sucedeu que, andando ela montada no jumento, desceu pelo encoberto dos montes. Eis que Davi e seus homens que vinham ao encontro, encontrou-se com eles. E disse Davi: na verdade, em vão tenho guardado tudo quanto este tenho no deserto, e nada lhe faltou de tudo quanto tem. E ele me pagou mal por bem. Assim faça o Deus dos inimigos de Davi outro tanto, se eu deixar até amanhã de tudo que tens, mesmo até um menino. E vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se, e desceu do jumento e prostou-se sobre o seu rosto diante de Davi, e se inclinou à terra. E lançou os seus pés e disse: ah, Senhor meu, minhas sejam transgressões. Deixa, pois, falar a tua serva os teus ouvidos. Ouve as palavras da tua serva. Meu Senhor, agora não faça a este homem de Beliel, a saber, Nabal, impresso do seu coração, porque tal é ele. E qual é o seu nome? Nabal é o seu nome, é loucura, está com ele. E eu, a tua serva, não vi os jovens de teu Senhor que me enviaste. Agora, pois, meu Senhor, vive o Senhor e vive a tua alma, que o Senhor te impeça de vires com sangue, e que a tua mão te salvasse. E agora tais como Nabal sejam teus inimigos, e que os procura mal contra o Senhor. E agora está essa bênção. Eu trouxe a tua serva, meu Senhor. Dê aos jovens que andam após as pisadas do meu Senhor. Perdoa, pois, a tua serva esta transgressão, porque certamente fará o Senhor casa firme ao meu Senhor, porque o meu Senhor guerreia as guerras do Senhor, e não se tem achado mal em ti por todos esses dias. Amém? Feche seus olhos. Vamos orar a Deus. Pai, em nome de Jesus, peço a ti essa orientação, Senhor, desta palavra. Que o Senhor venha falar conosco nessa noite, Pai, através dessa mensagem. Papai, no nome de Jesus, papai, conforme o Senhor me orientou, Senhor, e me revelou diante dessa palavra, que a tua igreja possa entender, Senhor, e sair daqui agraciado, abençoado, Senhor, em nome de Jesus. Oh, Espírito Santo, eu te peço a tua orientação, que o Senhor possa, Espírito Santo, entrar no coração, na mente de cada um. Oh, Pai, sair daqui abençoado, orientado, Senhor, por esta palavra, em nome do Senhor Jesus, papai. Eu te peço, Pai, para a honra e glória do teu santo nome. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Obrigado. Amém? Pode se sentar em nome de Jesus. A palavra foi longa, às vezes nem todos conhecem essa mensagem, mas é uma lição maravilhosa. Lições espirituais na vida de Abigail. Uma mulher que foi muito abençoada, usada, uma mulher sábia, em nome de Jesus. É um casal que era contraste entre Abigail e Nabal. A Escritura fala que Nabal era um homem insensato, mas Abigail era uma mulher sensata. Nabal era um homem imprudente, mas Abigail era uma mulher prudente. Nabal era um homem ingrato, e Abigail era uma mulher agradecida. Nabal era um homem louco, mas Abigail era uma mulher sábia. Nabal era um homem de coração duro, mas Abigail era uma mulher de coração flexível. Nabal era um homem sem discrição, e Abigail era uma mulher com discrição. Nabal era um homem maligno, mas Abigail era uma mulher bondosa. Amém? E Salomão, ele nos afirma que com sabedoria se edifica uma casa, e com inteligência ela se afirma. Amém? Então Abigail, como nós lemos na palavra do Senhor, era uma mulher sábia,
Era uma mulher bonita, rica, inteligente e tinha servo a seu dispor. Abigail. Era uma mulher agradável, diz a palavra do Senhor. Porém, Abigail era uma esposa de um homem chamado Nabal, cujo significado era cão. Era um homem terrível, a palavra fala. Era um homem estúpido, de coração duro mesmo. E Abigail era diferente. E a Bíblia diz que Nabal era um homem bem rude mesmo, tolo, insensato, bem ao contrário da palavra. E a palavra que nós lemos fala que certa vez, enquanto preparava junto com sua serva um banquete das tosquias das ovelhas, era uma festa comum daquela época. Eles faziam essa festa, iam tosquiar as ovelhas. E matavam um pouco de ovelha para fazer uma festa. E uma festa grande. Era uma festa guardada na época, né, das colheitas. E Abigail então foi surpreendida por um homem bem assustado. Um servo bem assustado. E talvez por esse servo conhecedor do bom senso da patroa, esse empregado chegou a Abigail e falou assim: olha, sabe o que está acontecendo? Eu presenciei o insulto ao meu patrão, a Davi, que é o futuro rei. E eu fiquei com medo. Nabal, ele não aceitou. Davi foi pedir comida para os seus empregados, porque era assim. Na época que eles pastavam no campo, encontrava as tropas de Davi, era alimentado. Encontrava as tropas de Nabal, era alimentado. Então, um dava alimento um para o outro, né? Mas, certa vez, Davi precisou desse alimento. E foi pedir para Nabal. E Nabal falou assim: eu? Agora que cheguei a época de tosquear minhas ovelhas, e matar minhas ovelhas, e assar elas para o meu servo, eu vou dar para Davi? Então, irmão, Davi não aceitou essa situação. E falou assim: olha, que amanhã não sobre Nabal vivo nenhuma criança. E assim esse servo chegou a Abigail e falou assim: olha, eu estou assustado. Eu estou assustado. Porque Davi prometeu matar todo mundo. E naquela época Davi, né, tinha um exército próprio. E um exército de poder, um exército que era de 400 homens, 600 homens. Né, naquela época. E quando chegou lá, sabendo que era essa festa, foi pedir, era uma tradição. Davi fez o que era certo, era uma tradição que mandava. Pediu uma retribuição, porque já ajudou aquela turma, alimentava eles, né, os seus homens. E Nabal lhe negou, mas com ironia, porque Nabal era louco. Nabal era um homem duro de coração. Então ele negou ajudar. Para ter uma ideia dessa gravidade, desse assunto, desse insulto que o rei, que isso representou, nas leis morais da época, previa a pena de morte. Então Davi estava com toda razão. Era uma desonra. Nabal estava desonrando Davi. E naquela época, o rei podia fazer isso. Né? Mandar matar todo mundo. Por isso Davi decidiu matar Nabal. E todas as crianças, todos os homens dali, Nabal e seus homens, pela atitude da afronta. E quando soube disso ocorrido, Abigail falou assim: não dá. Como que eu vou aceitar uma coisa dessa? Então Abigail rapidamente tomou a rédea do comando da casa. E Abigail então falou assim: não, vamos fazer diferente. Vamos então preparar. Então ela pegou a palavra que nós lemos, fala que ela pegou 200 pães, que já estava na festa preparada, era uma grande festa. Havia prontidão, quantidade suficiente para ajudar Davi. E ela pegou então aqueles alimentos, que era cerca de 600 homens para Davi. Então ela pegou 2 vasilhas grandes, contendo vinho.
Ela pegou 5 ovelhas assadas, já preparadas, uma boa quantidade de trigo torrado, que era um pão torrado. Ela pegou 100 cachos de uva de passe. Ela pegou os bolos de figo assado. Ela preparou o jumento e saiu guiado pelo servo ao encontro de Davi e sua tropa. Olha só, uma mulher que apaziguou uma situação de guerra. Era uma guerra militar. Por quê? Porque Davi tinha 400 soldados. E estava vindo para matar toda a tropa de Nabal também. E esta mulher então pegou. E nessa altura do acontecimento, você pode até fazer uma pergunta para mim, mas pastora, ela não foi. Ela foi submissa ao seu marido. Que a palavra diz que ela não contou para o seu marido o que estava acontecendo. Ela pegou aquelas coisas e saiu, decidiu, sem consentimento. Mas para responder essa questão, precisamos ver o desdeixo dessa mensagem. O desdeixo. Nabal estava numa festa. E ele estava embriagado. Estava bêbado. Então Abigail não contava. Porque falou assim, não, vou fazer isso em oculto. Porque eu vou apaziguar uma situação de guerra. Porque não era só Nabal que estava correndo risco. Não era só os soldados de Nabal que estavam correndo. Todas as crianças iam morrer. Talvez Abigail não passava risco de morte. Porque Davi falou que eram os homens e as crianças, como eu li. Meninos, homens iam morrer. Então, tudo bem, né? Abigail. Mas Abigail, como esposa sábia, inteligente, ela falou assim, não, eu vou resolver esse negócio. E ao chegar perante Davi, que já estava ao caminho da propriedade de Nabal para atacá-lo, Abigail, diz a palavra que ela prostou diante de Davi em terra. Sabe como? Como sinal de rendimento. Ela assumiu uma culpa, uma atitude que não era dela, era do marido dela. Mas ela assumiu essa culpa, essa transgressão. E ela clamou por misericórdia. Ela clamou naquele momento por misericórdia. E fez isso com todo respeito. Lembrando que Davi, ele era um homem escolhido do Senhor para reinar. Já tinha sido nomeado para ser rei. E tinha as promessas que o próprio Deus havia aniquilado seus inimigos. Por isso valeria a pena de ele não vingar a culpa que seria carregado pelo resto da vida. Já pensou se Davi tivesse derramado sangue com suas próprias mãos? Sendo que ele já era um escolhido do Senhor. O Senhor já tinha feito uma promessa que ele ia ser rei. E Abigail então foi lá e conseguiu inverter essa situação. É uma mulher sábia que foi Abigail. Sim, ela soube exercer a submissão com inteligência. Com inteligência. Submeter nem sempre implica a obediência restrita, mas principalmente a honra. Ela foi lá honrar o seu marido. Ela foi lá comprar uma briga. Ela foi lá, ela falou assim, a culpa é minha. Eu não vi o seu soldado chegar e pedir alimento. Eu peço misericórdia, rei. Não faça nada, porque você está nomeado para ser rei. Deus já te escolheu. Então não suje sua mão com sangue. Ela apaziguou uma situação. Ela apaziguou uma situação, mas sem o marido saber. Mas irmãos, a mulher sábia, ela é obediente. E você pode ser obediente sem ser submissa. Naquele momento ela não foi submissa ao seu marido. Seu marido nem estava sabendo o que estava acontecendo. Mas você pode ser submissa sem necessariamente obedecer. Por quê? Porque ela não contou. Ela falou assim, depois eu conto esse caso para ele. Depois ele vai saber dessa situação. Então a mulher foi sábia. Abigail agiu com amor, com sabedoria, com inteligência.
renúncia. Davi ia atacar esses homens e ela não seria morta. A palavra diz que ela não seria morta, só seria os homens. E assim, essa esposa preferiu desacatar uma ordem do marido para salvar o marido. No momento ela falou, não vou falar nada para o marido, mas eu vou salvar o meu marido. Eu vou salvar a minha casa. Mas sabe, já que o homem era rude, era cruel, era um cão, era bravo, ela podia ter pegado a oportunidade e falar assim, não, deixa morrer. Deixa Davi matar Nabal, porque já é ruim. Assim eu fico livre dessa situação. Mas Abigail não fez isso de jeito nenhum. Abigail foi transformar a sua história. A sua história de sofrimento, de luta. Ela foi transformar essa história em nome de Jesus. Ela salvou a sua família. Inclusive os seus empregados, porque ia morrer todos. Todos os seus empregados, todos os seus servos iam morrer. E ela salvou. Ela não salvou só a sua família e os seus empregados, não. Ela salvou Davi de cair numa armadilha de vingança também. Porque Davi também ia cair numa vingança. Sujar a sua mão com sangue. E talvez ele não seria nem rei. Ele já tinha sido nomeado a ser rei. Talvez ele ia perder o seu cargo. Mas Abigail escolheu salvar a sua família, salvar o seu servo, salvar seus empregados e salvar o próprio Davi. Abigail escolheu um amor incondicional. Aquele que protege. Quem se escolhe amar, mesmo que seja uma pessoa que não merece. Talvez Nabal não merecesse amor de Abigail, mas ela preferiu amá-lo e salvá-lo. Ela não foi egoísta, foi uma esposa cooperadora, uma esposa ajudadora. Ontem mesmo eu ensinei na palavra do Senhor o que é ser uma esposa, porque Deus fez a esposa para o homem, era para ser uma ajudadora, uma companheira, uma disjuntora que é junta, que é apta, que é capaz. Nessa história nós vemos que Abigail foi uma mulher, uma esposa ajudadora. Ágil, capaz, companheira, um braço direito, um amparo. Algo que ela fez ali para salvar o seu casamento, a sua família. Algo para construir a sua família. Para abençoar o seu casamento. E assim foi. E assim é nós, irmão. Nós somos chamados para servir. E a palavra de Deus fala lá em Romanos 12, 18, que se for possível, quando estiver em vós, tem paz com todos os homens. Se for possível, se tiver em você a situação de você resolver qualquer problema, tenha paz com todos. A Bíblia, a palavra nos fala isso. Se for possível, se tiver na tua mão, para você impedir isso. Porque essa mulher impediu uma guerra militar de 400 soldados. Davi era homem de palavra, ele ia lá matar a tropa de Nabal. Ele ia matar todo soldado, ia matar todas as crianças. Mas Abigail, ela foi uma esposa maravilhosa. Maravilhosa. Ela pode até ter desobedecido seu marido, mas não desonrou seu marido. Ela tomou a rédea da casa, mas ela tomou a rédea por pouco tempo, por alguns minutos apenas. Então, mulheres, não toma rédea, não. Ontem eu ensinei que é o que é submissão. Submissão é aceitar a missão do homem que tem a responsabilidade maior no casamento ou na casa. Aqui, Abigail, ela pode até falar, mas desobedeceu, pastor. Mas ela não desonrou. Ela honrou o seu esposo. E depois ela foi e falou com o esposo o que estava acontecendo. Então essa mulher, com a rédea na mão, por alguns minutos, ela salvou o seu casamento, ela salvou sua casa, ela salvou seu marido de ser morto. E assim a mulher sábia edifica a casa.
Por isso que Salomão fala que a sabedoria edifica a casa e com inteligência ela se afirma. Nós somos chamados por Deus para ser sábios e prudentes. Abigail aqui agiu com sabedoria, ao ponto de produzir uma impressão moral tão forte na vida de Davi, que mais tarde, quando ela ficou viúva, Davi então tomou ela como esposa, porque viu nela qualidade, percebeu nela qualidade, percebeu nessa mulher caráter, que poderia ser uma boa esposa para um rei. Então, irmão, não desampare a sabedoria. Ela vai te guardar. Ame e ela vai te conservar. Nesta noite, qual é o seu problema? Nesta noite, qual é o teu conflito? Nesta noite, você está passando por alguma situação difícil? Olha, nessa história, o que me chama a atenção aqui nessa história é que Abigail, quando eu li na palavra, no primeiro versículo, a palavra fala que ela se levantou, que ela teve pressa. Ela se levantou correndo quando ela soube da notícia. Isso me chamou a atenção. Ela se levantou, ela não perdeu tempo. É a minha casa, é o meu lar, eu vou me levantar, eu vou ser usada para salvar a minha família. Tem momento, igreja, que nós devemos ser rápido. Tem momento que é necessário ser rápido, se levantar, não esperar o milagre, mas ser o milagre. Não esperar a bênção, mas ser a bênção. Foi o que essa mulher fez, Abigail fez isso. Ela não esperou o milagre, ela não ficou lá desesperada, orando, meu Deus, mas a tropa do meu marido vai morrer, o meu marido vai morrer, o meu filho vai morrer. Tem momento que é necessário a gente ser rápido, se levantar e fazer alguma coisa. Então não espere o milagre chegar na sua vida, mas seja o milagre de Deus. Não espere ser uma bênção, mas seja a bênção que Deus precisa na sua vida. Ela foi uma bênção. Deus precisa que você age, igreja. Deus precisa que você se levante. Deus precisa que você se posicione em qualquer situação. Não sei qual é a sua situação nessa noite, mas Deus precisa que você se posicione. A palavra fala que rapidamente, a primeira coisa que ela fez, ela já pegou os alimentos, já preparou tudo, já preparou o seu soldado, e ela pegou o pão. O que significa pão, pastora? Significa comunhão. Eu vou lá ter comunhão com Davi, eu vou lá ter comunhão com esse servo, eu vou mudar essa história, eu vou mudar essa situação. Você pode fazer a diferença na sua história se você quiser, se você acreditar, se você confiar, você pode fazer essa diferença. Porque esta mulher fez essa diferença. Uma mulher de caráter, ela faz a diferença. Uma mulher inteligente, um homem inteligente faz a diferença. Quando vem a confusão, quando vem a briga, quando vem a situação difícil, ela age com sabedoria. Então não desaparte a sabedoria da sua vida de forma nenhuma, de jeito nenhum. Age com sabedoria e tenha pressa. Olha, em primeiro lugar, ela levantou e ela preparou o presente. Depois, na segunda vez, ela teve pressa. No versículo 25 fala que ela teve pressa. Pressa para quê? Para prostrar e inclinar diante de Davi. Ela teve pressa para pedir misericórdia. Ela teve pressa para se postar diante de Davi. Davi, não faça isso, Davi. Ela apazigou. Eu quero dizer para você, o que é uma mulher diante de 400 soldados militares? O que uma mulher poderia fazer diante de soldados militares e era 400? Aos olhos humanos, ela não podia fazer nada. Aos nossos olhos, ela não poderia fazer nada. Mas na presença de Deus, na direção do Senhor, ela foi no alvo certo. Na direção do Espírito Santo, uma mulher, um homem cheio da presença de Deus, na direção de Deus, ir no alvo certo, vence qualquer batalha, vence qualquer luta.
Eu não sei qual a luta que você está passando nessa noite. Eu não sei qual foi a guerra, qual foi o problema. Eu não sei qual foi a dificuldade, qual foi a cilada que o diabo armou para você. Qual a tua guerra interior, qual a tua guerra que você está passando. Mas eu sei que posso te falar. Aos olhos humanos, essa mulher não podia fazer nada diante de 400 soldados militares. Mas aos olhos de Deus, tanto uma mulher, tanto um homem, na presença do Senhor, na direção do Espírito Santo, pode vencer qualquer batalha. Em nome de Jesus. Oh, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Cristão que é cristão no meio da crise, ou ele vence ou ele aprende, mas nunca perde. Cristão que é cristão no meio da crise, no meio da dificuldade, no meio da guerra, ou ele vence ou ele aprende com a crise, mas ele não perde. Essa mulher tomou uma atitude corajosa. Foi uma mulher de caráter. Talvez nessa noite você está precisando tomar essa decisão. Talvez a sua situação você está precisando se levantar e se levantar com pressa. Não, eu vou fazer, eu vou agir na direção do Senhor. Olha só, a segunda coisa que ela pegou foi o vinho. O que significa vinho, pastor? Alegria. Alegria. Tem alguém aqui nessa noite que precisa de alegria? Que precisa do pão da tranquilidade? Se você precisa da alegria, Deus está dizendo nessa noite, foi Deus que te escolheu. Você foi chamado por Deus. Deus está dizendo nessa noite, eu te dei um nome, eu te formei. Calma, você não vai morrer. Calma, vai dar tudo certo em nome de Jesus. O Espírito Santo vai estar contigo em nome de Jesus. Ele vai te dar calma para te dar direção nessa situação que você está vivendo. Então levante e transmite vida nessa noite em nome de Jesus. Levanta e faça a obra do Senhor, como Abigail se apressou e se levantou. Ela apressou, teve pressa. Não, eu preciso fazer isso. Apaziguou uma guerra. Olha só, ela não tinha culpa. Não foi ela que transgrediu, não foi ela que negou o pão para Davi. Mas ela foi lá e ela pegou a culpa para ela. Ela foi lá e ela falou assim, não, meu Senhor, eu sou culpada. Me perdoa dessa transgressão. Sabe? Eu quero te dizer nessa noite que alguém comprou essa culpa. Alguém assumiu a culpa no seu lugar. E este alguém foi Jesus. Ele comprou a tua causa, ele comprou essa briga. Ele guerreia por você. Como Abigail fez com o esposo, né? Levando a culpa e falando, eu sou culpada. Assim Deus fez conosco. Ele comprou. Mesmo nós sendo culpados das nossas falhas, do nosso erro, Jesus comprou. E guerreou a nossa guerra. Então, igreja, em nome do Senhor Jesus, quando nós confiamos em Deus, Ele nos surpreende. Quando a gente espera, Ele nos recompensa. E quando a gente tem fé, Ele nos honra. E quando a gente tem esperança, Ele faz dar tudo certo. Você tem esperança em Deus? Você acredita em Deus? Ele vai te surpreender na situação que você está passando. Na luta que você está passando. Talvez você está precisando apaziguar uma situação, uma guerra que está no seu casamento. Então tome posição, levanta e faça. Talvez você está precisando apaziguar uma guerra no seu trabalho, uma dificuldade que você está passando lá. Levanta e age em nome de Jesus. Ele vai te dar condições. Enfrente o teu problema, não fuja dele, não esconda dele, porque o Senhor é contigo e Ele vai te dar a vitória. É Ele que garante a vitória. Ele garante a vitória em nome de Jesus. Olha o final dessa história. É muito importante. Terceira coisa que ela se levantou e se apressou para se inclinar
foi que Davi convidou ela para ser esposa. Sabe por quê? Porque Deus feriu Nabal, matou Nabal com 10 dias depois dessa guerra. Sabe, Abigail não precisou fazer nada. Ela tinha um esposo que era um cão. Era rude, mau, cruel. Mas Abigail não precisou fazer nada. Só fez a justiça. Ela só foi justa. Ela foi uma mulher de caráter. E depois de 10 dias, ela fica viúva. Ela fica viúva. E olha o projeto de Deus. Ela pegou os alimentos, foi lá encontrar com o rei, pediu misericórdia, assumiu a culpa do marido. Davi viu nessa mulher caráter de qualidade. Não, essa mulher tem caráter para ser uma boa esposa de um rei. E Davi fica sabendo que ela fica viúva. Depois de 10 dias. E aí Davi vai em busca dessa mulher. E Abigail então se apressa novamente para encontrar com Davi. Esposa de um cão se torna uma rainha com atitude. Olha que bênção. Qual é a tua situação nessa noite? Não fuja do seu problema. Enfrente o seu problema. Não esconde do seu problema. Sabe que Deus é contigo em qualquer situação da sua vida. Eu não sei o que se passa com você. Eu estou aqui pregando a palavra de Deus, anunciando uma história, tirando lições maravilhosas de uma história. Então, se levante, igreja. Se levante, tenha vida. Transforme sua história em bênção. Porque Deus é contigo. Eu não sei em que área, mas essa palavra está te tocando nessa noite. Então age na sua vida. Tome atitude de coragem. Seja corajosa. Seja inteligente. Porque a inteligência edifica a casa. A mulher sábia edifica a casa. E com inteligência ela estabelece. Fica tranquilo. Correu tudo bem. Já pensou uma mulher diante de 400 soldados militares? Estava morta. Não tinha jeito não. Mas ela enfrentou essa situação. Ela levantou e foi adiante do rei. E assumiu a culpa. Sabe, Jesus assumiu a nossa culpa. Comprou a nossa história. E garantiu, ó, eu te escolhi, eu te formei, eu te dei o nome. Seja corajoso, seja uma bênção na minha vida, seja uma bênção na vida das pessoas. Leve vida para quem não tem vida e seja uma bênção em nome de Jesus. Então nessa noite, às vezes você procura um milagre. Não, seja um milagre. Nessa noite, talvez se você vem em busca de uma bênção, não, seja uma bênção, que você já é uma bênção. E não corra dos seus problemas. Enfrente ele. Levanta com coragem. Enfrenta ele. Não esconde, não fuja. Porque Deus é contigo. Sabe, quando a gente levanta e vai ao encontro de algum problema, Deus vem e levanta e dá 2 passos ao nosso favor. Deus age ao nosso favor, porque nós temos atitude. E Deus gosta de atitude. Deus gosta das pessoas corajosas, fortes. Deus gosta de pessoas que agem. E nessa noite Ele quer que você age na situação que você está vivendo. Será que você não está dando conta dessa situação? Levante e tome uma posição diante de Deus. Porque Deus é fiel para cumprir as suas promessas. A palavra está aqui para ser uma luz para nós. Abigail venceu com pressa. O que me chamou a atenção foi isso. 3 vezes a palavra fala que ela se apressou. Onde nós lemos? Então Abigail apressou-se, tomou o alimento. Lá no versículo 23 fala de novo que ela se apressou. Desceu do seu jumento e prostou-se sobre os seus rostos diante de Davi. Ela inclinou em terra. E depois, quando Davi
manda chamar ela, ela se levanta novamente e se apressa para servir o rei. Então a palavra fala que... Então ela se levantou e se inclinou em rosto em terra e disse: eis aqui a tua serva, servirá de criada para lavar teus pés, os pés do seu criado, meu senhor. Abigail se apressou e se levantou e foi ser esposa do rei. Aqui ela fala que poderia até ser uma serva para lavar os pés dos servos de Davi, mas ela foi rainha. E é assim que Deus quer para nós. É assim que Deus quer te ver, por cima e não por baixo. Tendo vitória em nome de Jesus. Você quer ser uma vencedora? Tome posição. Você quer ser vencedor? Tome uma posição diante de Deus e diante da palavra que você conhece. Tenha fé, tenha coragem, se levante, se esforce em nome de Jesus. Não fique de braços cruzados, porque o teu Salvador morreu de braços abertos. Então não cruze os braços diante de qualquer situação. Tenha coragem, se levante em nome de Jesus, porque Deus é conosco, igreja. Eu não conheço situação que Deus não possa resolver. Talvez você pode falar nessa noite, pastora, mas você não conhece a minha história, pastora. Mas você pode transformar a sua história na presença do Senhor. Você pode chegar nos pés do Senhor e transformar a sua história em nome de Jesus. Essa história dessa mulher é uma história sofredora. Eu falei no início que o marido dela era um cão, era um rude. Era terrível. Imagine que situação que ela passava. Mas sabe, no outro dia, quando o marido dela não estava mais bêbado, não estava mais o efeito de álcool, ela falou assim: olha, ontem eu fiz isso. Eu livrei a minha casa da morte. Eu livrei você da morte. Mulher sábia que edifica a casa. A tola com suas próprias mãos derruba. Então, ontem mesmo eu comentei com as mulheres. Tem momento. Tem como. Tem um tom de voz para falar. Age em sua vida. Sabe, a tua casa, ela tem a tua cara. Você pode ter o melhor de Deus na sua vida se você acreditar. Então age, não importa qual situação você está vivendo. Mas Deus tem solução para você nessa noite. Em nome de Jesus. Deus vai agir na sua vida se você agir com coragem. Se você falar assim: Senhor, eu quero. Senhor, olha meu problema aqui. Olha a minha dificuldade aqui, Senhor. Eu quero vencer nessa área, Senhor. Eu não consigo sair dessa área. Eu quero vencer, Senhor. Mas em nome de Jesus você vai vencer. Porque Deus é fiel, irmão. Então nessa noite, em nome de Jesus, fique com essa palavra. Age com coragem. Deus está dizendo nessa noite para você que Ele é contigo. E se Ele é contigo, você vai vencer em nome de Jesus. Fique de pé no nome de Jesus. Vamos estar orando. Eu quero que você apresente agora a sua causa no nome do Senhor Jesus. Qual é a tua dificuldade? Qual é o seu problema que você não acha solução? O que está acontecendo na sua vida particular que você acha que não tem jeito? Mas para Deus tudo tem jeito. Para Deus tudo Ele dá solução. Em nome de Jesus. Talvez você está igual essa mulher à beira da morte. Vai morrer ela, a casa dela e tudo mais. Mas em nome de Jesus, Deus deu vida para ela. E Deus deu uma saída para ela. Deus orientou ela o que fazer. Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai te orientar o que você vai fazer no nome de Jesus. E você vai ter solução. Feche seus olhos e vamos clamar a Deus. Em nome de Jesus. Apresente sua família agora na presença do Senhor. Apresente seu casamento nas mãos do Senhor. Apresente seu filho na mão do Senhor. Talvez é seu filho que está na droga. Talvez é sua filha que está na prostituição. Talvez é seu marido que está te traindo. Apresenta a Deus agora em nome de Jesus. Apresenta o seu lar. Apresenta o teu problema agora. Talvez é o emprego. Talvez é falta de comida. Eu não sei qual é a tua causa nessa noite. A única coisa que eu sei é que Deus vai trazer solução. Que Deus age em nossa vida. Papai, em nome de Jesus, papai.
Agora eu oro por essas vidas, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor possa trazer, ó Pai, a solução no nome de Jesus, Papai. Age sobre cada casa, Senhor. Traga solução no nome de Jesus, Senhor. Por mais difícil, Papai, que esteja acontecendo, Senhor. Eu sei que Tu és fiel, Senhor. Trabalhe nesses corações nessa noite, Senhor. Pai, em nome de Jesus, dê coragem para essas vidas, Senhor. Aumenta a fé de cada um, Senhor. Oh Pai, aumenta a coragem de cada um, Senhor. Que eles possam se levantar com coragem, com vida, em nome de Jesus nessa noite, Papai. E trazer solução, Papai, aonde não tem solução. Trazer, Senhor, vida onde tem morte, Senhor. Pai, no nome de Jesus, Papai, eu te peço nessa noite que age sobre essas vidas, Senhor. Trazendo solução para os casamentos, Senhor. Trazendo solução, Senhor, para os filhos, Papai. Em nome de Jesus, o Senhor possa abençoar, Senhor. Em nome de Jesus, essas vidas, Pai. E surpreender essas vidas, Pai, com um milagre, Senhor. Porque eu tenho certeza que eles confiam. Eu tenho certeza que eles crêem, Senhor. Eu tenho certeza, Pai, no nome de Jesus, que quando nós cremos, o Senhor pode fazer, Papai. O Senhor pode agir no nome de Jesus, Papai. Nessa noite, Senhor, eu te peço, em nome de Jesus, Papai, age sobre cada vida, Senhor. Que eles saiam daqui abençoados. Que eles tenham uma semana abençoada. O início de semana vitoriosa, Senhor. Pai, passa essas virtudes para essas vidas, Pai. No nome de Jesus, Papai. Oh, Pai, transforma, muda, renova esses corações nessa noite. Fortalece os joelhos que estão fracos, Senhor. As mentes que estão cansadas, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós repreendemos os desânimos, as tristezas, a depressão, Senhor. Pai, no nome de Jesus, toda obra do mal, toda obra do inimigo, Pai, que não quer que essas vidas vençam, em nome de Jesus, é destruída, Pai. Que nessa noite haja paz, Papai. Haja paz, como o Senhor trabalhou nessa vida, na vida de Abigail, que apaziguou uma guerra, Senhor. Não sei qual guerra que essas vidas têm passado, meu Pai, mas o Senhor possa apaziguar nessa noite, em nome de Jesus, e trazer vida, e vida com abundância, Pai. No nome de Jesus, eu creio, Senhor, que o Senhor pode fazer mais do que estou pedindo nessa noite, mais do que estou profetizando, Senhor. Mais do que eu estou imaginando, Senhor. Transforma essa vida pelo poder da palavra, pelo poder da oração. Em nome de Jesus, eu declaro essa igreja abençoada. Eu declaro essa igreja livre de qualquer problema, Pai. Eu declaro essa vida com paz, Pai, com alegria. Que eles voltem para casa abençoados nessa noite, Pai. Acreditando no milagre, Senhor. Em nome de Jesus. No milagre, em nome de Jesus. Amém, igreja? Vocês vão sair daqui abençoados em nome de Jesus. E aprenda nessa noite. Não espere o seu milagre, seja o seu milagre. Não espere a sua bênção, seja uma bênção em nome de Jesus. Amém? Pastor Celino quer falar alguma coisa? Então vamos declarar que Cacilândia é do Senhor Jesus. Amém? E vocês vão para casa abençoados nessa noite. Tome posse da vitória. Espere em nome de Jesus que o Espírito Santo falou contigo nessa noite. Se levante, se posicione, porque a vitória é sua, em nome de Jesus. Amém? Se esta mulher apaziguou uma guerra com 400 soldados militares, você com seu esposo, na unção e na presença de Deus, pode fazer muito mais. Em nome de Jesus, amém? Então vamos declarar Cacilândia do Senhor Jesus? 1, 2, 3. Cacilândia do Senhor Jesus. Cacilândia do Senhor Jesus. Cacilândia do Senhor Jesus.